me coube honradamente a possibilidade de eu falar finalmente para todos vocês. E não sei se vocês sabem, eu não tinha visto o que eu falava. Eu abri a imagem que foi me mandada e só achei que eu fazia a fala anterior. Quando foi, há uns 4 dias atrás, que eu abri para colocar no Face, eu disse, eu tenho uma fala. E fiquei muito feliz. Porque não é que eu saiba, mas que eu gosto é de falar de Jesus. Me dá uma alegria na alma. Que com certeza em outras reencarnações pretéritas, eu escolhi outros espíritos para falar. E agora, depois de sofrer em várias reencarnações, eu sigo Jesus mais de perto. Então me coube falar de Jesus como o pastor, pastoreando as ovelhas que ele escolheu para o seu aprisco, para guardá-las em recolhimento. Essa é uma fala do evangelista João, aquele amoroso e belo, aquele espírito de escola, convidado para ser um dos discípulos do Mestre. E é muito interessante, porque todas as vezes que nós falamos para nós primeiro. O palestrante palestra para si próprio, porque ele tem que ter para si o poder do convencimento que aquilo é razoavelmente bom, senão a gente não consegue passar. Então, eu mais uma vez busquei por que Jesus falava por parábolas. Será que Jesus falava só por parábolas? Não. Falava em especial na vida de relação. Mas ele usava as parábolas como maneira simples e efetiva para deixar na memória para sempre histórias contadas. Como se faz ainda hoje com as crianças. Então, Jesus, sabedor das criancinhas espirituais que ele tinha que recolher no planeta Terra, e lá estava naquela época, ele usava a linguagem coloquial da época. Então, aqui é a parábola do bom pastor. Ou seja, a época do pastoreio, porque nós vamos encontrar a época de Jesus uma época fértil, tanto da flora, da fauna e da criação dos animais. E ele fala que o bom pastor cuida das suas ovelhas porque ele quer protegê-las dos ladrões que roubam as ovelhas à noite. Daí, nós aprendemos que existem os cães que pastoreiam as ovelhas, não deixando que elas se desgarrem do bando. Entretanto, na realidade, os ladrões a que Jesus também se referia não eram ladrões reencarnados, eram vícios, eram dificuldades trazidas, dificuldades trazidas por nós mesmos de reencarnações pretéritas, vícios, emoções desatrelhadas, dificuldades de relacionamento
Então, ele nos fala que devemos, na parábola, cuidar desses ladrões. Então, eu vou apresentar alguns slides e tem um videozinho pequeno, 3 minutos. Vou falar pouco, porque eu não gosto de falar, vocês já viram isto, não é? Eu falo muito pouco, não gosto de falar. E vamos passar dizendo que como seguir Jesus? É fácil seguir Jesus? Não. Porque para seguir Jesus, é preciso ressonar nas vibrações transcendentais do Mestre. Nós até conseguimos fazê-lo de vez em quando o sofrimento é atroz, quando a nossa alma está em frangalhos. Aí nós paramos e abrimos as comportas da alma e somos as pessoas mais belas. Saem dos nossos centros de força luzes inimagináveis, flóculos de luz enchem o ambiente. Ficamos satisfeitos, logo depois descemos no nosso poder vibracional, já estamos reclamando da vida. Mas, continuando, Jesus nos disse, no capítulo 10, versículo de 1 a 10, no 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Eu queria cumprimentar o nosso cantor. Está aí o nosso cantor? Já foi. Eu queria dizer o seguinte: o nosso cantor já saiu da puberdade. Ele não é mais um adolescente, mas a sua voz é de adolescente. Fiquei muito impressionada depois do almoço. Eu ia falar com ele e me perdi na conversa. A voz é tão suave, é redonda. É uma alegria na alma. Então, ele cantou essa música. Bate, abre e entra. E aí, no versículo 10, nós usamos só a metade, aliás, vocês usaram só a metade, que me deram a temática. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E aí Jesus diz: contrariamente, eu, o mestre, o pastor, o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a ovelhinha que rouba. Né? Nós temos, né? É muito interessante, porque nós temos uma possibilidade de até ver alguma coisa errada em nós, nos outros. E dizemos assim: não é possível. Ou dizemos assim: não, isso faz parte. Eu nasci assim mesmo. A minha família é assim. Eu adquiri isso do meu pai. Eu sou igual ao meu pai, sou igual à minha mãe. Quer dizer, nós nos lembramos da materialidade. Não nos lembramos que nós somos espíritos. Trazemos a nossa genética espiritual. Claro que, às vezes, a divindade escolhe uma família que seja condizente. Eu até brinco, mas eu vou falar de Cabo Frio e de Niterói, minha cidade natal. Lá, quando tem um problema familiar, eu digo: todos erraram no mesmo quesito, porque vieram perfiando aquela dificuldade. Mas, de repente, tem uma ovelha que é boa ou é má. Então, não acreditem. Não estou falando mal dos médicos, da medicina dos homens, nem da área da saúde, porque eu sou da área da saúde. Mas não acreditem quando alguém diga: olha, a sua família é diabética. Começa aos 15 anos a usar açúcar sintético, porque você vai ser diabética.
Não acredite. Fique atenta. Mas você pode ser um espírito que não errou no quesito da gula. Então não vai ser diabética. A não ser que agora aprenda a fazê-lo. Quer dizer, se quiser ser, pode até ser. Então, muitas vezes, nós sofremos por ignorância. Porque olhamos a voz dos homens e não a voz de Deus. Porque cada um vem com a sua descrição da genética perispiritual do espírito. Então, fiquem felizes. Se alguém tem, eu não vou ter. Eu não quero ter, eu vou evitar ter. Então, umbralino, fora. Colônias espirituais, dentro. Então, nós não queremos ir para o umbral. Nós queremos ir direto para a colônia. Para ir direto para a colônia, devemos seguir Jesus mais de perto. Sabemos? Não, mas vamos aprender. Então, nós temos o videozinho. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando Jesus resolveu encarnar no planeta, uma comunidade de seres angélicos envolveram o planeta. Segundo Emmanuel, o Espírito, no livro Consolador,
por cerca de 1000 anos, para que este ser, da envergadura espiritual do Cristo de Deus, coordenador da terra, pudesse aqui chegar. E ele deu a sua vida por nós. Nós não vamos fazer apologia à cruz, porque já passamos pela Igreja Católica, mas nós vamos dizer que Jesus, com a sua sabedoria divina, muito mais do que nós, sabia o que teria que passar. Concordam? Se nós fazemos a nossa promessa reencarnatória, então teria uma possibilidade, pelo menos um, de Jesus ser traído ou não, chegar no Monte Caveira e lá passar para os páramos superiores. Então nós ficamos imaginando que momentos que antecederam a esse fato, o que deve ter acontecido no planeta Terra? Quantos espíritos da retaguarda, contrários a Jesus, gritaram, felizes, porque tinham envolto, de uma maneira brilhante, Judas Iscariotes. E aqueles homens da lei, onde Jesus foi trocado por 30 dinheiros. Entretanto, uma quantidade imensamente maior de espíritos puros e trabalhadores de Jesus lá estavam, acariciando aquelas pessoas, as mulheres que acompanharam Jesus e João, o discípulo do Mestre. Então, a sua vida, a sua experiência nos passou dizendo que, se ele, que era o justo, crucificado, foi. O que dizer aos seus discípulos? Então, em Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, nós aprendemos que dos 12 discípulos, 10 foram crucificados. Judas, não, porque se suicidou. E João foi o único de morte morrida na sua angelitude, quando mais de 80 anos viveu. Exemplo. O Mestre nos conhece a todos. Sabe nas nossas entranhas das milhares de promessas que nós já fizemos a Ele. Em outras reencarnações, em outras religiões. E nesta oportunidade de espíritas que estamos? Quantas vezes já prometemos a nós mesmos que não faríamos determinada coisa? Porque sabemos que aquela coisa não seria boa para nós, nem para as pessoas do nosso entorno. Mas não tem importância. Porque ao sermos convidados por Jesus para reencarnar na Terra, não que sejamos da Terra,
acredito eu, que nós viemos de Capela ou de um outro local, porque senão seríamos muito primitivos ainda. Mas fomos convidados a reencarnar, ou a encarnar primeiramente, na nossa primeira encarnação na Terra, porque já viemos de outros orbes. E nessa oportunidade de estarmos espíritas, nós temos uma obrigação moral de seguir Jesus. Porque vamos seguir quem? O ícone da televisão? Do cinema? Aquele do bar da esquina? Aquele de outra religião? Somos cristãos espíritas. Ou espíritas cristãos, que eu acho melhor. Então, a nossa cristandade nos remete ao nosso aprendizado e à filiação de Deus. Somos filhos dessa energia cósmica, como Jesus. Quando Jesus diz, o Pai e eu somos um, ele sabe, através da paternidade divina, quem somos. Porque ele tem acesso a essa inteligência maior. É um momento em que temos que questionar, mas um questionamento suave. Por que nos encontramos hoje aqui? Qual foi o grande motivo que cada um se viu envolto para que aqui estivesse? Os convites foram personalizados. Os nossos mentores espirituais já tinham feito este convite há alguns meses. Nós é que não nos demos conta. Nós já tínhamos sido desdobrados, levados a lugares especiais. Hoje, à tarde, eu passei por 2 pessoas, até comentei isso com o nosso Hélio Ribeiro. Eu olhei para uma delas, e eu tenho a certeza que eu conheço a pessoa. Não conheço. Mas a vi em desdobramento. Nós fomos, muitas vezes, desdobrados, para que pudéssemos, e aqui está a força, o poder mental de cada um de nós espíritos, para que pudéssemos ultrapassar as barreiras espirituais, materiais. E vejam o tempo que podia nos afetar, palestrantes, foi a nosso favor. Podia fazer um frio intenso, porque o Hélio Ribeiro me disse, traga, estou gelado. Eu não acreditei, mas eu vim assim. E hoje eu disse, se fizer muito frio, vou lá comprar alguma coisa para me recompor. Mas não precisei. Por que será? Nós somos a nossa família espiritual. Transitamos em muitas oportunidades juntos. Alguns amigos mais ou menos, alguns até terrivelmente desamigos. Entretanto, quando a dona Ivone do Amaral Pereira, que
que não é só privilégio do meu amigo Hélio. Nós a amamos, nós 4. E ela é sabedora da nossa dedicação de estudar as suas obras, não só Memórias do Suicida. Nós nos debruçamos. E ela, enquanto espírito que foi rebelde, mas se apacentou igual uma linda ovelha do bom pastor, agiu em nós 4, agiu em cada um de vocês, na família de vocês, nos amigos de vocês, senão não estaríamos aqui. Não existe acaso, existe programação espiritual superior. A dona Ivone, para encerrar a minha fala, nesta encarnação no Brasil, ela descreve em uma das obras, em 2, Devassando o Invisível, e no grande estudo da sua mediunidade, que a coisa mais importante desta encarnação, no sentimento dela, é ter continuado viva. Por quê? Ela tinha ímpetos de suicídio nas idades correspondentes àquelas, nas 3 reencarnações que ela teria se suicidado. As recordações da sua mediunidade lhe trouxeram isso. Então, quando nós estamos falando da pessoa que quer se suicidar, da pessoa que tentou o suicídio, da pessoa que se suicida, nós não conhecemos nada dessas almas, porque elas são muito sofridas, porque existe, talvez, na maioria delas, um registro no fundo, no seu inconsciente, de passagens suicidas. Então você diz, mas como a jovem de 52 anos tem ímpetos? Não sabe. Pode ser que ela tenha feito o delito recentemente, numa reencarnação pregressa, e agora a ela pertence as emanações fluídicas, são dela, e aquilo vem de dentro, vem dos caminhos do perispírito. É uma honra. É uma honra nós estarmos aqui. É uma honra nós podermos falar de Jesus. É um privilégio nós estarmos espíritas, com tantas pessoas desnutridas da moral, descompensadas de amor. Nós, com a nossa pequena quantidade amorosa, com a nossa força pequena, mínima de equilíbrio emocional, com a nossa vontade de acertar, com a nossa carência de amigos das diversas dimensões, aqui estamos. Que todos nós possamos nos sentir honrados
de seguirmos Jesus. Jamais, como outrora, possamos dizer que não queremos segui-lo. Nas horas mais difíceis e nas melhores horas da nossa reencarnação, que possamos, ajoelhados de espírito, dizer: Senhor, Senhor, me abrace, me console, mas me diga, Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou tentar fazê-lo, mas, Senhor, eu sou uma das suas ovelhas desgarradas. Leve-me para o seu aprisco, me abrace, mas me dê, Senhor, condições de trabalho. Me dê força mental, independente da minha idade, porque a idade é física, nós somos milenares, os anos são ínfimos para o espírito de milênios. Então, que este mestre, amado, querido, Senhor dos espíritos do planeta Terra, possa ser o nosso amigo, aquele a quem nós conversamos, aquele que nós abrimos as comportas da nossa alma, não só para pedir, mas em especial para agradecer. Que todos aqueles que nos ajudaram a chegar aqui, das comunidades do Rio Grande do Sul, as casas que nos acolheram, os amigos que foram os médios de transportes, a este colégio, é importante que se fale do colégio. Nós estamos falando da pedagogia de Jesus. Onde melhor do que transformar um colégio num centro espírita, num local de transcendência espiritual. Aqueles que ficaram tomando conta da nossa fala, porque nós gostamos de ter mídia, não é? Nós somos midiáticos, nós gostamos de ter mídia. Sintam-se abraçados, mas assim, na alma, por todos nós. Mas que, no futuro, que a nós pertence, possamos voltar em algum lugar próximo. A nossa marcação mais perto será na cidade de Cabo Frio. No mês de julho, faremos nós 4, no dia 7 de julho, um evento parecido com este, na cidade que eu vivo agora. Não podia deixar a cidade que eu vivo agora, uma cidade turística, com todas as 5 linhas em que a Federação Espírita Brasileira trabalha, sem levar para o convívio espírita ou não a nossa fala. Não posso dizer que eu amo vocês, mas eu posso dizer que sou grata a vocês. Que possamos desdobrar a noite e numa grande festa. Eu acredito piamente no que eu estou falando. Que numa grande festa espiritual, estejamos juntos outra vez, para nos abraçar, para trocar coisas que a gente não consegue. É muito rápido o dia todo. Nem falamos
Entre nós não tivemos tempo. Felizmente tivemos trabalho. Hélio e o Felipe, os 2 meninos, chegaram antes, trabalharam mais do que eu e a Ivana. Mas nem por isso nós ficamos para trás, não é, Ivana? Porque nós já trabalhamos na nossa casa mais do que eles. Então, nós queremos agradecer. Eu queria chamar o Hélio aqui. Hélio, vem cá, vamos nós aqui, para fechar nós 4 juntos aqui. Não é? Não posso falar sozinha pela última vez, não me sinto à vontade. Eu gosto de gente, eu gosto de amigos. Vem cá. Eu não vou dizer há quanto tempo que eu conheço o Hélio, porque senão ele vai ter que pintar o cabelo de branco, como eu faço, né? Mas nós fizemos, há mais de 10 anos, um trabalho, eu e o Hélio, primeiramente, lá em Niterói. E o Hélio já era também amigo do Felipe e da Ivana. Eu não conhecia o Felipe e a Ivana. Os conheci em Torres. Há 2 anos. E a nossa amizade é profundamente bela. Conversava hoje com a Ivana e a cada encontro as redes neurais nossas se entremeiam para suportar as nossas dificuldades. Nós trabalhamos para suportar as nossas dificuldades. Nos amem muito, porque cada um de nós deu e dá o seu melhor. Mas só temos isso, não temos mais que isto. Nós só temos isso. Então, nós nos contentamos com isto, porque não conseguimos avançar mais. É pouco, mas é o que temos que dar. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus.